Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Mais um episódio do Crente Podcast. É um prazer estar aqui com você. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho para receber mais notificações de mais vídeos, de mais testemunho. E você que quer vir aqui no canal do Crente Podcast, contar o seu testemunho, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o contato. Entra lá, manda o seu testemunho e você vai estar aqui contando o milagre que Deus fez na sua vida. E hoje eu estou com uma irmã muito especial, que veio de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje ela está aqui para contar o seu testemunho, o milagre que Deus fez na vida dela. E é a nossa apóstola Nádia Vieira. Pai Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus, eu fico muito feliz. É uma honra de receber da sua presença, né? Estar aqui no Crente Podcast. Amém. E eu pergunto, Nádia Vieira, conte qual é o seu lindo testemunho. Amém. Então, sou a Nádia, né? E eu quero contar um pouco da minha infância, como foi. E como Jesus entrou na minha vida. Sim. A minha mãe, ela engravidou do meu pai. Já tinham 2 irmãos já. E quando ela descobriu que estava grávida de mim de 3 meses, ela abandonou meu pai, porque eles brigavam muito. E depois ela conheceu um senhor que nós chamamos de pai, que já é falecido. E ele nos deu muito amor, muito carinho. Sim. Mamãe teve mais 3 filhos com ele. Nós éramos 6, uma já partiu para a glória, que é a Eliana, mas tem a Luciano, o Marquinho, o Guigui, o Bino. E nós crescemos num lar muito gostoso, né? Um lar simples. E meu pai era testemunha de Jeová. E nós íamos frequentar o Salão do Reino, aquela coisa toda. E papai, ele tinha uma coisa na cabeça dele. Ele dizia assim, quando eu comprar uma casa para vocês, Deus pode me levar. Então, mudamos para o bairro Tupi, em Belo Horizonte. E papai, com 6 meses, papai foi diagnosticado com uma doença, cirrose hepática. Papai nunca tinha bebido, mas ele trabalhou no jornal Estado de Minas. E ao derreter chumbo, aquele chumbo foi consumindo ali o fígado dele, foi contaminando. Ele inalou, é isso? Isso. Aquela fumaça, né? Exato. Nossa, eu não sabia. Sim. E aí, com 6 meses, ele foi constatado que ele estava com cirrose hepática. Meu Deus. E papai morreu. Estava com 14 anos quando papai morreu. Nossa. E a gente tinha uma vida muito simples, mas assim, muito organizado. Papai era muito bravo, né? Levava a gente tudo ali na rédea. E mamãe perdeu a rédea de todo mundo, né? Então a gente começou a ir dançar. Eu dançava em discoteca, dançava. Eu tinha um grupo de dança que eram 14 homens, só eu de menina. E mamãe sempre jogou no jogo do bicho. Ela não era evangélica? Não, nessa época eu não conhecia Jesus. E então eu comecei a trabalhar também no jogo de bicho. E eu conheci um rapaz, tive alguns relacionamentos, e eu conheci um rapaz que é Zé Maria, e a gente começou a namorar e tudo, e eu engravidei dele. Engravidei dele e nasceu um lindo menino, o Alex. Sim. Um menino maravilhoso, né? Uma bênção que, né, Deus nos deu. Sim. Mas eu não quis continuar aquele relacionamento, sabe? Eu disse, não quero. Então, no ano Alex nasceu em 86, dezembro de 86. E no ano de 87, eu conheci um rapaz. Já havia visto ele antes, só que antes ele tinha um cabelo todo enrolado e eu não gostava de cara de cabelo enrolado. Eu falava que esses caras eram muito metidos. E eu não queria saber dele, não. Sim. E depois, quando eu tinha já separado do pai do Alex, minha irmã falou comigo assim, vamos na discoteca? Eu falei, tem muito tempo que eu não saio, né? Vamos. E aí eu fui na discoteca, nós chegamos lá, estava fechado. Falei, não, já acabou aqui no Green Card, vamos em outra. Fomos na época chamava Los Angeles. Nós chegamos lá nessa discoteca Los Angeles, estamos lá e de repente eu olho para um homem lindo, todo de branco, alto, cabelo cortado, tipo militar. Eu falei, meu Deus, que negão bonito. Aí minha irmã abriu os braços e falou, Itamar. Aí eu falei, você conhece? Ela falou, conheço o Itamar. Eu falei, não lembro.
Aí eu falei, me apresenta ele, me apresenta ele. Aí ela me apresentou de novo, aí eu te apresentei lá no fórum e tal, Itamar. Eu falei, Itamar. Aí ele falou, eu só vou ali e volto. Eu falei, tá bom. E aí ele voltou, a gente sentou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos tomar uma cerveja. A gente tomou uma cerveja, começou a conversar. Me levou em casa e ali nós começamos a conversar. E aí ele falou assim, eu namoro uma menina. Aí eu falei, então não serve pra mim. Você tem namorada, não serve. Aí ele falou, não, mas eu vou terminar com ela. Então você vai terminar com ela, então tá tudo certo. Nossa. E aí, de fato, ele terminou com ela. Né? E a gente começou a namorar e fomos namorando e eu trabalhava no Jogo do Bicho. E nessa época eu já estava trabalhando no escritório. Uhum. Eu ganhava, no ano de 87, eu ganhava R$900 por semana. Era como se fosse 9 mil hoje. É, bem mais, né, naquela época. Muito, né, muito. Então, nós depois de muitas confusões, porque ele me traía muito, ele ganhou o negro mais bonito de Belo Horizonte. Então, era muita mulher em cima dele e a gente terminou. Nós terminamos, eu falei, olha, eu não dou conta de traição. E passou 6 meses. E aí, minha irmã, quando eu terminava com ele, eu não saía muito. Porque eu sempre amei ele, então eu não saía. Tinha outros relacionamentos, porque quando você não tem ao Senhor, você quer namorar. E aí eu estava noiva de um outro rapaz, gente, minha vida é uma bênção mesmo. E minha irmã falou, vamos num pagode lá no Venda Nova? É um bairro de Belo Horizonte. Eu disse, vamos. E aí chegou lá, eu estava noiva com um outro menino. E aí, de repente, quem me entra no pagode? No Itamar. Aí minha irmã, Nádia, olha quem está entrando. Eu falei, não acredito. Ele de novo. E aí ele passou, cumprimentou e subiu. A gente estava embaixo na quadra, eram 4 quadras, tinha um pagode, e a gente estava embaixo e tinha umas escadas lá em cima, ele foi lá para cima. E aí veio um rapaz e falou comigo assim, tem um rapaz te chamando lá em cima, falou para você ir tomar uma cerveja com ele. O nome dele é Itamar. Ixi. Eu falei, nossa, meu coração quase saiu, né? Aí eu falei, peraí que eu vou ali. Aí fui lá, e fomos conversando. Ele falou, eu quero casar com você. Eu falei, mas eu tô noiva. Ele não termina seu noivado. Termina seu noivado, né? Sim, termina seu noivado e casa comigo. Aí eu falei, tá, desci lá, tirei a aliança, falei que eu não quero ficar noiva mais não. Oxi. Aí ele, mas o que? Eu falei, não quero mais. Ai, meu Deus. E saí com o Itamar. Dormimos juntos nessa noite. Aí eu falei com ele, você vai ter que ir lá em casa conversar com a minha mãe. Aí ele falou, eu vou. Falei, tá. Aí fui trabalhar, voltei e falei, mãe, o Itamar tá vindo aqui conversar com a senhora. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, porque a gente vai casar. Ela, não acredito, você vai casar com ele? Não acredito. Falei, mãe, eu vou, eu gosto dele. Nádia, mas ele te trai. Eu falei, mas eu vou casar com ele assim mesmo. Ele vai parar. E aí nós casamos. Nos primeiros 2 anos foi maravilhoso, realmente ele não me traía. E aí, por fim, eu era tão obcecada por ele. Ele era o meu Deus. Eu tinha 2 deuses nessa época, o dinheiro e ele. Eu não queria nem que ele trabalhasse, eu queria que ele ficasse em casa. Ele falava, Preta, hoje eu vou fazer um churrasco. Eu falava, passa aqui que eu assino o cheque. Mas não adiantou nada, porque ele continuava me traindo. E aí, por fim, eu não dei conta. Porque quando você não tem Jesus, as pessoas falam, você não precisa dele. Larga ele, separa ele, você ganha bem. Larga ele. E eu falei, quer saber, eu vou largar o Itamar. Juntei as roupas dele e falei, vai embora. Depois de 1 ano? Vocês ficaram quantos Nós ficamos 11 anos. 11 anos juntos? No total, né? Casado, sim. 11 anos. E aí, eu falei com ele, vai embora. A gente já tinha uns 8 anos de casado, 8, 9 anos. Falei, vai embora, eu não quero mais. E aí, ele foi. Mandei ele embora, ele foi. E eu, realmente, o meu coração endureceu naquele momento. Tipo, as pessoas me idolatravam tanto. Eu andava com anel de ouro no dedo do pé, para você ter uma ideia. Porque eu não tinha mais lugar para colocar anel de ouro. Nossa, era tudo cheio os dedos de anéis. Muito soberba, eu era arrogante, né? Porque eu tinha um Deus, o dinheiro. Né? Então, e ali, eu falei, eu não quero mais saber, eu não preciso de você, eu não quero mais saber. Então, até então, tudo bem.
Só que quando a gente ama, vai tendo um vazio. Aí passou algum tempo, ele veio atrás de mim, eu falava não, eu endureci o coração, falava não vou voltar para você. E aí, com o tempo, ele não me procurou mais. E aí, quando foi um dia, lá vai de novo meu irmão, vamos no pagode, Nádia? Abri um pagode lá no bairro Guarani. Falei, vamos, vou, não tô saindo, aí fui. Cheguei lá, quem estava lá? Como sempre, né? Como sempre, o próprio. Mas só que agora aconteceu diferente. Ele estava lá com uma mulher linda, muito bonita, com o cabelão aqui na cintura todo anelado, um corpo muito bonito. E aí ele veio para mim e falou assim, viu? Você não me quis, né? Agora eu arrumei outra e eu vou ficar com ela. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, mas eu não volto para você nunca mais. Eu vou ficar com ela. E ali eu fiquei olhando ele com ela. Eu falei com o rapaz do bar, falei, tem grade para colocar garrafa? Ele falou, tem. Eu falei, bote uma aqui. E fui bebendo, até não ter mais lugar para entrar bebida. E ali eu fui me tornando uma alcoólatra. Eu bebia todo dia eu bebia, eu ficava lembrando daquela cena, eu vendo ele com ela. E eu chorava, eu bebia, e eu não dava conta mais de trabalhar, porque eu só vivia bebendo. Meu patrão mandou me buscar várias vezes, eu falava, eu não vou, não tenho condições de trabalhar, porque eu era chefe lá, eu liderava os malotes, todo o dinheiro, eu coordenava tudo, recebia os malotes. Então, como é que você ia trabalhar bêbada? E um dia, eu estava na porta de um bar, e ele passou, e ele falou, olha, Nádia, eu não quero ver as pessoas falando que a mãe do meu filho está passando na mão de tudo quanto é homem. Né? Você está indo para a prostituição, daqui a pouco todo mundo está pegando você. E aquilo doeu na minha alma, sabe? E eu fui embora chorando. E meu irmão, nessa época, morava em Brasília, mora até hoje, né? Messias, e ele já estava servindo ao Senhor. E ele veio, minha mãe ligou para ele, ele veio. Eu tinha perdido emprego, perdi joia, tinha perdido tudo. Perdi tudo. Nossa. E aí ele veio e falou comigo, olha, Nádia, eu vou levar você para Brasília, você vai morar lá comigo, mas uma coisa não pode entrar na minha casa, é bebida. Do portão para fora você pode beber. Eu pensei, vou beber como se eu não tenho dinheiro, né? E aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro nem para pagar a passagem. Ele falou, eu vou pagar para você. E aí... o Alexander já morava com o pai, e o Jonathan estava comigo. A gente já tinha o Jonathan, já o nosso filho. O Jonathan estava com 5 anos. Com seu marido? Com meu marido mesmo, seu marido. A gente já tinha o Jonathan já. E aí nós fomos para Brasília, eu e o Jonathan. Comecei a morar na casa do meu irmão e todo dia ele me chamava para ir para a igreja. Nádia, vamos no culto hoje? Falava, não quer saber de crente não. Nossa, você é chato. Não vou, não. E todo dia ele me chamava. Quando foi um sábado, ele falou assim, ô Nádia, hoje vai ter festa. Vamos na igreja. Aí eu pensei, ele era muito chato. Eu pensei, eu vou com o meu vestido mais curto. Quero ver se ele vai me chamar para ir. Peguei um pedaço de pano mesmo, que era um vestido bem curto. Vesti aquele vestido curtinho, cheguei na sala e falei, tô pronta. Ele falou, vamos. Eu falei, uai, não vai falar nada. Jamile, cheguei na igreja, uma igreja linda, um povo bonito, todo mundo arrumado, bonito, uma igreja, né? Muito linda. Aí eu fiquei olhando aquela igreja, falei, nossa, que lugar bonito, aquele povo todo bonito. E eu sentei e eu não conseguia levantar, porque se eu puxasse aqui, descia aqui. E se eu subisse aqui, subia aqui, não tinha jeito. E meu irmão, fica de pé. Eu falava, não vou ficar de pé. E aí levantou-se uma profeta. E ela falou assim, você, e apontou para mim, filha, eu tirei você de Belo Horizonte. Eu fiz com que você perdesse tudo. Mas eu sou o teu pai e você vai me conhecer. E você nunca mais vai contar moeda. E eu vou restaurar seu casamento. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, você é muito engraçado. Contou minha vida pra moça? Ai, meu Deus. Ele falou, não, Nádia, foi Deus que falou. Deus fala? Deus não fala, não, meu filho. Você contou minha vida para ela. Ele falou, não, Deus fala sim. E ali, a minha mãe na fé, né, a pastora Fátima, hoje também já dorme no Senhor, ela falou, deixa eu orar para você.
E ela orou e eu gostei da oração dela. Aí eu fui no sábado, fui no domingo. No domingo eu aceitei Jesus. Olha. Fui na segunda, fui na terça, fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta. E comecei a ir todos os dias. Todos os dias eu ia para a igreja. Todos os dias eu ia. Sim. E eu queria ser profeta. Eu falava, gente, eu quero ser profeta, porque eu acho muito lindo ser profeta. Eu quero ser profeta. E eu falei, pastor, eu sou separada. Meu esposo está em Belo Horizonte. Eu queria muito que meu casamento fosse restaurado. Ele falou, liga para ele. Aí eu ligava e eu falava, Itamar, volta para mim. Aí ele falava, semana que vem eu vou aparecer aí. Eu ficava esperando nada. Ligava de novo, você não veio lá, eu tive outro compromisso. Não deu. Mas semana que vem eu vou. Isso foram 2 anos. 2 anos? Semana que vem eu vou, semana que vem eu vou. Até o dia que ele falou, Nádia, eu não vou não, eu tô com aquela menina até hoje, eu vou casar com ela, eu quero o divórcio. Ah, ele estava com ela 2 anos com aquela menina. Já estava com aquela, festa, né? Aí eu falei com ele, falei, tá. Aí fui no meu pastor, falei, pastor, ele pediu o divórcio. Ele falou, tem um advogado da igreja, dá o divórcio para ele, você pode casar de novo, você é nova, você é bonita. Falei, tá. Pensando, mas eu amo ele, né? Mas ele não quer, Nádia. Falei, tá. Aí chamei o doutor Francisco, ele falou, seu divórcio já vai sair. Ele pede os documentos dele. Para a gente dar entrada no processo. Sim. Aí eu pedi ele mandou, a gente deu entrada, com 2 semanas teve a nossa audiência. E aí a gente assinou o divórcio e tudo, eu fui embora para casa, eu chorei muito esse dia, que eu não queria ter assinado. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. E nessa igreja que eu estava, a Igreja do Monte, era uma igreja de libertação. E aí uma mulher manifestou, ela estava de frente, ela virou a cabeça para trás e falou para mim assim, aquele homem é meu. Aí eu falei, até o dia que o meu pai, o meu Deus quiser. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu entreguei ele para Pombagira. Meu Deus, eu entreguei ele para Pombagira. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e eu falei, bom, ele vai casar com a outra. E aí foi passando-se o tempo, meus pais na fé foram morar em Jerusalém, porque meu pai na fé trabalhava no consulado. E ele foi morar em Jerusalém. E eu queria ir. Seu pai na fé? Meu pastor. Seu pastor. A gente chama pai na fé, né? Sim. E aí ele foi morar em Jerusalém com a pastora Fátima e a Camila. E aí eu queria ir, só que não deu para mim ir. Aí eu voltei para Belo Horizonte. Quando eu voltei para Belo Horizonte, em 2001, 2002, eu tive que começar a trabalhar, fui morar com a minha mãe, tive que começar a trabalhar, e eu fui procurando um emprego em vários lugares. Estava indo na igreja, só que eu chegava na igreja, eu ouvi uma voz falando assim, hoje vai pregar o Salmo 23. E, de fato, o pastor ia pregar o Salmo 23. Eu falava, gente... Aí chegava... A gente gostava muito de Na Deus é Amor. Chegava Na Deus é Amor, sempre falava a mesma coisa, né? Toda palavra que o pastor ia pregar, eu já sabia. Eu ouvi uma voz falando comigo. Naquela época, eu falava, poxa, se Deus está falando comigo a palavra, eu não preciso ir mais na igreja. Só que não era Deus falando. Era o inimigo. E aí eu falava, mãe, eu preciso trabalhar. E... Mamãe, não, eu vou arrumar. E mamãe trabalhava nessa época... na casa do meu padrinho, na casa da dona Marta, na Monteiro, uma vereadora. E aí, ela falou, seu padrinho falou para você ir lá para a casa de pagode, você vai trabalhar na cozinha. Mãe, mas eu não posso trabalhar nesse lugar. Não, você vai trabalhar na cozinha, não tem problema. Eu falei, tá. Aí fui trabalhar na cozinha. Era quinta, sexta e sábado que trabalhava, os dias que tinha que ir trabalhar. E um certo dia eu me peguei batendo meu pé no chão, acompanhando o ritmo do pagode. E já não estava indo mais na igreja. E um dia faltou uma pessoa que trabalhava no balcão e meu padrinho falou, você vai trabalhar lá? Você vai trabalhar no balcão. Mas eu não posso vender bebida. Não, você vai trabalhar lá. Você é empregada aqui, você tem que fazer o que eu te mando. Aí, tá certo. Fui trabalhar no balcão. Esse dia foi eu que vendia... A que vendeu mais bebida fui eu. E aí ele falou, a partir de hoje você vai trabalhar aqui fora. Eu vou dobrar o seu salário. Falei, então tá bom. E aí, estava bem já no mundão, e
Aí começou a trabalhar um rapaz, aí eu me interessei por esse rapaz. Aí já comecei a vestir calça jeans, já comecei a vestir roupa mais apertada, botar cabelo, né? Mega ré, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Pra chamar a atenção desse rapaz. E aí, eu consegui chamar a atenção dele, a gente começou a namorar. Quando a gente não está na presença do Senhor, a gente namora como um casal, né? Casal, sim. E aí a gente dormia junto, aquela coisa toda. E eu engravidei dele, só que eu perdi. E aí passou um tempo, a gente tinha terminado, depois acabou que a gente voltou por um tempo, mais um mês mais ou menos, e tornou a terminar de novo. Acabou, e eu não consegui trabalhar mais nesse local. Eu pedi conta, eu falei com meu padrinho, olha, eu não dou conta de trabalhar mais aí, porque eu ficava vendo ele, eu não quero mais trabalhar aí. E aí, eu parei de trabalhar lá, e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Todos os dias eu tinha dor de cabeça. Na minha contagem, deu 6 meses de dor de cabeça, dia e noite. Eu dormia e acordava com dor de cabeça. E minha mãe sempre falando comigo, é Deus pesando a mão sobre a sua vida, você precisa voltar para a presença dele. E eu falava, mãe, eu não vou voltar para a igreja, eu não quero saber de crente, eu não vou voltar, não quero saber. E, por fim, eu estava sentindo tanta dor, a minha mãe estava indo na Universal, eu falei, eu vou na Universal com a minha mãe. E aí eu fui na Universal com ela e eu pedi o pastor para orar. O pastor falou, você tem fé? Eu falei, tenho. E aí, então, eu vou orar e essa dor vai sumir. E, de fato, a dor sumiu. Sumiu a dor. Não. Como eu estava indo ao médico para fazer um monte de exames, sim, por causa dessas dores que eu estava sentindo, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor na barriga. Só que eu fiz todos os exames. Fiz exame de gravidez, teste de gravidez, de sangue, deu negativo. Todos os exames que eu fazia, eu dava negativos. Por fim, a médica falou comigo assim, olha, Nádia, nós vamos pedir uma ultrassom para você, para a gente ver o que está acontecendo dentro de você. Uma ultrassom, ela vai mostrar o que está tendo. Mas você não estava com seu... Não, já tinha terminado com ele. Quanto tempo mais? Já tinha mais de um mês já que a gente estava terminando. Mais de um mês, 2 meses mais ou menos, que a gente tinha terminado. Sim. Tudo bem, eu falei, então tá tudo bem. Nesse tempo já tinha dado quase 7 meses. Nossa. E eu fui fazer o exame, né? Saiu a ultrassom, sim, nesse hospital que é perto da minha casa, que é o Hospital Maternidade Sofia Feldman, que faz vários exames lá, mamografia e tudo mais. E aí eu fui fazer esse exame. Quando eu fui, eu me lembro até hoje o nome do médico, doutor Guilhermino, um jovem. E ele disse, olha que lindo, mas está sentado. Aí eu, que lindo o quê? Aí ele, seu bebê, o que bebê? Você tá grávida? Eu falei, não tô não. Tá sim, aí virou a tela pra mim. Eu falei, meu Deus. Ele disse, você tá entrando no 7º mês. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não tenho barriga, meu ciclo menstrual tá normal. Como assim? Eu tô entrando... Não tem como. Ele tá aqui, Nádia, você tá grávida. Tá entrando no 7º mês. Aí eu, meu Deus. 7 meses de gravidez. A barriga não cresceu. Não tinha barriga, nada. Não tinha, a única coisa que eu sentia era dores. Dor de cabeça, que tinha com a oração do pastor, sim, eu fui curada. E a dor na barriga, nas costas, mas assim, eu não tinha sintomas nenhum de gravidez. Nenhum. Nossa. Nada. E aí, começou ali um tratamento de Deus na minha vida. Deus começou a tratar comigo. Eu chorava muito. Eu queria realmente uma igreja para me congregar. Agora eu preciso buscar o Senhor mesmo, né? Sem saber se era menino ou menina, porque não tinha dinheiro, não tinha roupa. Morando de favor na casa da minha mãe de novo. E minha mãe sempre uma pessoa muito boa minha mãe, muito boa. E aí, eu cuidando dos meus sobrinhos, ficava na casa da minha mãe, tinha os meus sobrinhos. E o Jonathan comigo, né? E o Alexander morando com o pai. O Alexander sempre morou com o pai. Porque quando eu fui casar, esqueci de contar esse detalhe, da primeira vez que eu fui casar com o Itamar, ele já tinha 5 anos. E aí, o avô dele pediu para não tirar ele de casa por causa da avó, que a avó era louca com ele, e é até hoje. Eu louvo a Deus pela criação dele, um menino sensacional, maravilhoso, né? O Alexander. Que hoje já está casado, né? E a gente já é casado, a gente tem um neto, né? Tem um filho já, ele e a Gláucia. E aí, eu fui fazer meu último pré-natal. Quando eu cheguei lá,
a enfermeira, sempre eles vão medir a pressão primeiro para ver como é que tá. E ela ficou me olhando com a cara estranha. Ela disse para mim, Nádia, tá tudo bem com você? Eu falei, olha, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, ó, bem aqui, mas pouquinha. Ela disse, nós vamos te internar agora, a sua pressão tá 18/16. Meu Deus. Nós vamos te internar agora, porque você tá entrando em eclâmpsia. E eu, sem saber o que era isso, né, eclâmpsia, falei, tá tudo bem, então vamos. E aí, liguei para avisar que eu estava sendo internada, eu estava com meus 2 sobrinhos, Amanda e Vladimir, eles eram pequenos nessa época, a outra irmã, a Luciana, buscou eles. Sim. E aí eu fui internada. E eu falei com ela, eu falei, olha, eu tô vendo muita estrela na minha frente. Aí ela falou, gente, a menina tá dando eclâmpsia, gente, tem que internar ela. E aí me internou num quarto com muito aparelho, isolada, né? E falou, a gente vai ter que induzir seu parto. Tá bom. E de repente, Jamila, as enfermeiras, tinha muita enfermeira perto de mim, eu não estava ouvindo o que elas estavam falando, e eu falei para elas, falei, olha, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando, eu estou ficando surda. E de repente escureceu tudo, ficou tudo escuro. Meu Deus. Nossa. Eu sempre falo sobre isso, pode apagar todas as luzes aqui agora, todas. Pode apagar todas as luzes, não é trevas, é escuridão. Trevas é outra coisa. É diferente da escuridão né, aqui na Terra. Exatamente. Né? É diferente. Falta uma luz, ela tá escuro, mas é diferente. Muito diferente. É escuro, escuro, escuro. É trevas, trevas, trevas. E o meu corpo, eu sentia ele fazer assim, ó. Quando estivesse flutuando? Exatamente. Mas ele parava. Sim. E depois descia mais um pouquinho. E parava de novo, como se estivesse flutuando. Ah, sim. Você só descia ou subia? Só descia. Só descia. Misericórdia. Só descia. Nossa. E aí eu ouvi uma voz que eu não sei descrever. Eu nunca vou, só quando eu ouvir de novo, porque eu nunca vou saber descrever essa voz tão doce, tão macia, tão linda, sabe? E ele falou assim, filha, se você me servir em espírito e em verdade, você vai voltar. Se você não me servir em espírito e em verdade, você vai continuar descendo. E eu disse, Senhor, eu vou te servir em espírito e em verdade. E aí eu voltei. Quando eu voltei, estava cheio de médicos ao redor de mim. E aí uma das meninas falaram comigo assim, uma vizinha falou, nossa, Nádia, não faz isso com a gente, né? A gente perdeu, nós trouxemos você de volta. Mas eu sabia que não eram eles. Eu tive uma experiência com... Nós perderam você ali, né, num parto. Isso. E eles falam que trouxe você de volta. Que ressuscitou, né? Eles falam, né? Mas, gente, eu sei o que aconteceu. Sim. Eu estava indo para o inferno. As pessoas acham que o inferno não existe. O inferno existe e é real. Ele é muito real. E, então, eles continuaram induzindo o parto, né? E ali, eu estava deitada ali na cama, sentindo as contrações, e eu lembrei que a minha mãe sempre falou, olha, quando vê uma contração muito forte, você força para baixo, para o bebê nascer mais rápido. E aí, quando veio de fato, eu ficava dando glória na hora da contração, né? Porque, para quem não sabe, a contração, a dor é de 22 ossos quebrando ao mesmo tempo. É uma dor... É uma dor imensa. Que só teve bebê normal, né? E então, ali, nasceu o bebê. E eu chamei o médico, falei, doutor, nasceu. Mas tinha que ter chamado a gente. Então eu falei, já nasceu. E quando ele levantou o bebê para cima, ele disse assim, que menina linda. Eu disse, o que é? Ele disse, é uma menina. Há uns anos atrás, eu tinha recebido uma revelação. Sim. De que eu teria uma menina, o nome dela seria Sara, e que Deus iria me dar ela no momento certo. Ali eu entendi que era o momento de eu voltar de verdade para a presença do Senhor. Que não tinha mais jeito, que eu precisava de voltar. E eu comecei a frequentar essa igreja, Igreja do Monte, Igreja Labareda de Fogo, né, em Belo Horizonte, Sim. da pastora Lia.
O Rafael me levou para lá e eu comecei a ir nessa igreja. Eu gostei, é uma igreja pentecostal. E eu falei, olha, agora eu vou fazer um voto com o Senhor, pai. Nenhum homem vai tocar mais em mim, a não ser meu esposo. A partir de hoje, eu faço esse voto com o Senhor. Só o meu esposo que vai tocar em mim, nenhum homem mais. E aí, eu comecei uma menina chamada Elisete, que é dona da sorveteria Tropical. Ela me chamou para trabalhar, né? Meu sobrinho Wagner falou com ela que eu estava precisando de trabalhar e ela me colocou para trabalhar na sorveteria. E ali eu comecei a trabalhar e tudo, até que ela passou o ponto para mim. Falou, Nádia, nós vamos passar o ponto para você e tudo. Eu falei, nossa, que maravilha. Só que eu estava pensando em trabalhar com roupa. Falei, quer saber, eu vou trabalhar com roupa, porque eu gostei muito de roupa. Aí falei, vou trabalhar com roupa nova e roupa velha. Brechó. Sim. E ali eu comecei a trabalhar. E ali eu conheci uma pessoa, uma menina, que falou, deixa eu cuidar do seu cabelo. A igreja que eu congregava era a igreja que não podia usar calça, não podia passar esmalte, nem cortar cabelo. E eu gostava de congregar nessa igreja. Era uma doutrina, né? Sim, uma doutrina. Da igreja, do homem, né? Do homem, a doutrina do homem, né? Isso. E aí eu falei, não, eu vou ficar nessa igreja mesmo e tudo. E aí uma menina eu fiquei conhecendo uma moça, e ela falou comigo assim, nossa, deixa eu cuidar do seu cabelo, você só anda de coque, né? É a tia das irmãs do coque, né? Aí eu falei, tá. E aí eu comecei na casa dela, e nesse dia que eu fui na casa dela, ela era cabeleireira e ela estava cuidando de uma moça lá. Quando eu olhei para a moça, eu vi uma mão de um macaco na barriga dela. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei com ela assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Eu falei, olha, o Senhor fala para você alegrar seu coração, porque com 21 dias você vai ter seu filho nos braços. Ela falou, tá, amém. E tá tudo bem. E o bebê dela nasceu com um problema. E ela lembrou da revelação. E aí ela mandou uma mensagem para mim, ligou para mim orar, entrar em oração, porque o bebê dela tinha nascido com problema e ela estava crendo naquela palavra que foi liberada. Sim. E com 21 dias de verdade, o bebê dela saiu da UTI. E aí isso espalhou no bairro União. Todo mundo queria conhecer a profeta Nádia, né? E ali a igreja começou ali, Comunidade Cristã Rio de Água Viva. A nossa igreja começou ali, e aí começamos, e a igreja foi crescendo, e com o tempo, a gente foi ganhando muitas pessoas para o Senhor, a gente visitava, Sim. Tinha uma turma boa ali com a gente, né? Todo mundo sem muito entendimento, mas a gente estava buscando de verdade o Deus que sara, que cura, que liberta e que faz milagres. Sim. E nesse período que a gente estava lá, eu conheci pessoas que quiseram casar comigo e tudo. E eu sempre falava assim, olha, se você quiser casar comigo, nós vamos orar. Não tem beijo, não tem abraço. Porque eu fiz um voto com o Senhor. Então, se quiser, é assim. Né? E foi passando o tempo. Quando foi em 2016, a minha irmã, ela começou a passar mal. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Ela começou a passar mal e o Senhor falou para mim que ia recolher ela. Ele falou, olha, Nádia, eu vou recolher ela. Eu disse, Senhor, como assim? Ele falou, ela está com câncer. Meu Deus. E eu vou recolher ela. Eu falei, minha mãe não vai suportar. Ele falou, vai. Ela vai suportar. E eu falei, então tá, né? O Senhor que manda. E de fato. Né, Deus levou. Ela estava com câncer. E com 3 meses, depois que o Senhor mandou batizar, ela batizou, ele recolheu ela. Nossa. Foi um baque muito grande para a nossa família. Quantos anos ela tinha? 54. 54 anos. Mas a minha irmã, ela viveu, viu? Ela viveu. Viveu bem, né? Viveu. E ali foi um baque muito grande. E uma pastora que eu conheço, ela falou para mim, falou, Nádia, se você não for morar perto da sua mãe, você vai perder a sua mãe também. E a sua irmã. Porque elas estão entrando em depressão. Eu morava no União, eu mudei do bairro União e fui morar no Tupi.
nessa época, eu tinha uma menina que eu trouxe ela para morar comigo, que eu gostava muito dela, que ela cuidava muito bem da Sara, ela penteava o cabelo da Sara, aquela coisa toda, que é a Cristiane, né? Que eu intitulei ela como minha filha. Sim. Né? Para a glória de Deus, hoje está casada, para a glória de Deus, com uma pessoa muito maravilhosa, que é o Samuel, e eles têm 2 filhos. 2 filhos, que já tem 2 lindo. filhos. E, então, eu fui morar no Tupi, de frente à casa da minha mãe. Tinha uma casa alugando, eu aluguei lá para cuidar da minha mãe. E eu falei com a pastora Lília, eu falei, olha, você toma conta da igreja aqui, que eu vou para lá. Eu preciso cuidar da minha família agora. Eu já cuidei de muitas pessoas, agora eu vou cuidar da minha mãe e da minha irmã, que de fato, a minha mãe chorou 6 meses sem parar. Até o dia que eu orei, falei, Senhor, eu não aguento mais ver minha mãe chorando. Fala com ela. E a minha mãe teve um sonho. Ela disse que ela estava num lugar muito lindo, com umas flores muito brancas. E um homem de branco chegou para ela e falou, se você não parar de chorar, eu vou te recolher. Meu Deus. Foi que ela parou de chorar. Sim. Minha mãe ama viver. Né? Ela vai fazer 88 anos, maravilhosa. É mesmo, 88 anos. 88 anos, uma bênção. E aí eu deixei um pouco de lado a igreja e fiquei, porque a gente já tinha uma célula na casa da minha mãe. A gente começou a fazer lá, meu sobrinho teve essa ideia. Aí eles me chamam de Tata lá em casa. Ô, Tata, vamos abrir uma célula aqui e tal. Ah, vamos. Aí abrimos. E dali nós abrimos uma outra igreja no Tupi, pequena. Abrimos lá. A pastora que estava lá não quis mais ficar. E eu assumi lá. Fiquei mais no Tupi. E a igreja do União, todas as vezes que eu chegava lá, eu sentia algo diferente. Eu falava, gente, é como se aquela igreja não fosse, não era mais para mim estar ali. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, parece que esse povo não me ama mais, não me quer mais aqui. E Deus falou comigo, eles não querem a sua liderança, eles querem a liderança dela. Nossa. Você vai entregar isso aqui para ela. Eu falei, como assim eu vou entregar essa igreja para ela? Ele falou, você vai entregar para ela. Ou você prefere ver todos eles no mundo? Eu falei, não. Ele falou, se você continuar liderando aqui, eles não vão ficar. Nem ela vai ficar. Entrega para ela. Meu Deus. Sabe o que é o seu Isaac? Você olhar toda aquela estrutura e falar, meu Deus. E eu falei, não, Deus, ali tudo é meu. Ele falou, Nádia, ali você não tem nada. Tudo ali é meu. É. O que você tem ali? Tudo é de Deus. Tudo que está ali é meu. Eu disse, tá bom. Aí eu chamei ela. Falei, olha, eu vou te passar, vou te entregar a igreja e tal. Aí ela, não. Falei, Deus mandou. Eu sou obediente ao Senhor. E aí ela falou, tá. Aí conversei com o marido dela e tal, entreguei tudo para ela, entreguei a igreja do jeito que estava, com todas as ovelhas, com tudo, do jeito que Deus mandou. Isso foi no início de 2019. Nesta época, eu conheci um senhor de 71 anos, que ele disse que tinha orado e que eu era prometida dele. Sim. E que ele queria conversar com a minha mãe, que ele queria casar comigo. E eu queria realmente casar, mesmo amando o meu esposo, que já estava com outro há muito tempo. Sim. Mesmo assim, mesmo de tudo que ele fez. Eu lembro que eu estava morando na casa da mamãe e estavam soltando foguete do lado de fora. Eu falei, mãe, quem está soltando foguete do lado de fora? Ela disse, é o Itamar, bêbado. Meu Deus do céu. Eu falei, mãe, mas por que ele veio soltar foguete aqui na porta de casa? Ele entrou lá dentro de casa e falou comigo assim. Eu falei, você está soltando foguete na porta por quê? Ele, estou comemorando, eu vou ser pai, a minha mulher está grávida. Eu falei, você veio comemorar na minha porta? Ele falou, é. Jesus. Eu falei, tá, tudo bem. Eu falei, o senhor tá vendo, né, pai? O senhor tá vendo. Então, assim, eu falei, quer saber? Ele tá vivendo com a mulher dele até hoje, eu vou casar. Eu preciso ter um esposo. Mesmo que eu não ame, mesmo que eu só goste. Porque eu sei que amar eu não vou amar mais ninguém. Porque amar, você ama uma vez. Uma vez só, não tem essa coisa, eu amo, não, é uma vez só. E aí eu falei, quer saber? Eu vou casar mesmo. Vou arrumar um marido, agora eu vou casar. E aí apareceu esse senhor, né, que foi pregar na nossa igreja e falou que eu era prometida dele e que ele ia me dar um vidão. Ia me dar um cartão de crédito de 12 mil reais que eu podia gastar ele à vontade. Já ia me dar um carro. Ele falou, esse carro aqui é seu, você vai tirar carteira, você vai fazer o que você quiser, você vai ter uma vida maravilhosa. Eu disse, tá bom, né? Falei, o senhor tá mandando para mim? Então eu quero.
Só que aí começou a impor muitas coisas, como minha filha não poderia mais usar um short dentro de casa. Muitas regras, né? Começou a colocar muitas, exatamente, impor muitas regras. Era um homem muito farturento, muito abençoador, mas com muitas doutrinas. Sim. E aí eu fui para o joelho. Eu falei, Senhor, ele marcou o casamento para setembro. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Jesus. Aí ele disse, nunca mais você vai ter problema financeiro na sua vida. Mas contrapartida da sua vida em casa vai virar um inferno. Jesus falou para você. Aí eu disse, então eu não quero. Então eu não quero. E aí eu falei, eu vou esperar no Senhor. E a irmã do Itamar, a Márcia, ela me ligou. Ela disse assim, Nádia, ela também é evangélica. Ela disse, Nádia, o Itamar está numa ruína. O Itamar está bebendo tanto. Eu fui lá levar um bolo, nós fomos cantar parabéns para ele. Ele está no lugar, ele está na miséria. Ele está morando num lugar que Deus não está lá. E ele vai acabar morrendo. Eu vou fazer 52 dias de oração. Você faz comigo pela vida dele? Eu falei, faço. Aí eu ajoelhei e falei, Senhor, o senhor não deixou eu casar com ninguém, né? Tá tudo certo. Eu preciso casar. O senhor sabe que eu o amo ainda. Ele é o homem da minha vida. Traz ele para mim, mas não do jeito que ele está. Transforma a vida dele. Limpa ele, liberta ele. Tira essa cachaça, essa mulherzada do caminho dele. Se o senhor fizer isso, eu caso com ele de novo. E orei os 52 dias com ela. Passados uns dias, a mãe dele, já tinha 5 anos que eu não conversava com a mãe dele. 5 anos. 5 anos. E você estava separada dele quantos anos já? Já estava para 18 anos de divórcio. 18 anos que nós tínhamos divorciado. Né? 18 anos. Né? Ele tinha vindo atrás de mim há um tempo, há um ano e 7 meses antes da gente reencontrar. Sim. Eu disse para ele que não. Ele disse, eu ouvi uma voz falando que é para mim voltar para você. Eu falei, desse jeito? Não volto para você, não. Bêbado? Você só chega aqui bêbado. Não dá. Não tem como. E aí, a minha filha, a Sara, né, só era registrada no meu nome. E ele tinha falado comigo que essa menina tinha que ser dele. Essa menina tinha que ser minha. Eu que tinha que registrar ela. Eu disse, você é louco? Você nem é o pai dela, vai registrar a menina? Não vai, não. E aí, a dona Conceição me ligou e falou comigo, olha, eu vou fazer 70 anos. Eu queria muito que você viesse aqui. Eu quero conhecer meus bisnetos. Eu não conheço eles. Nós temos 3 netos do nosso filho Jonathan. E eu falei para ela, tá, é no domingo. Eu falei, eu vou. Porque a gente não dava certo quando eu era casada com ele. A gente brigava muito, eu e ela. A gente não dava certo. Mas não dava mesmo. E eu me surpreendi quando ela me ligou para ir lá conhecer. E ela disse, olha, eu sou evangélica, eu congrego na Getsemane. Eu casei com Ismael. Eu falei, ai, que bênção. Aí ela, você é pastora, né? Eu falei, sou pastora. Então vai dar tudo certo. Tá. E aí nós fomos. Cheguei lá, eu me senti em casa, como se eu fosse da família. Sim. Me senti bem em casa. E a gente tá churrasco, aquela coisa gostosa, a gente conversando e tal. E de repente o portão abre. E eu tinha falado com ela assim, dona Conceição, o Itamar não aparece aí não, né? Ela falou, não, quando ele vem aqui, ele nem vem aqui em casa direito, porque ele fica no boteco bebendo. Falei, então tá. Mas aí, de repente, o portão abriu. Era ele. Eita. Jamile, quando eu olhei para ele, feio, magrelo, boca toda trincada, mas eu olhei para ele e falei, meu Deus, eu amo esse homem. E ali, no meu coração, eu queria que ele se assentasse do meu lado. Eu fiquei olhando, eu falei, tomara que ele sente do meu lado, tomara que ele sente do meu lado. Deus. E tomara que ele não esteja com mulher nenhuma, tomara que ele não esteja com mulher nenhuma. E aí ele chegou e sentou do meu lado, ele já sentou chorando. E ele falou para mim assim, casa comigo de novo. E eu olhei para ele e eu falei, eu caso.
Eu caso com você de novo. Mas se você sair da cachaça e voltar para a presença do Senhor. Aí ele falou comigo assim, de verdade? Eu falei, de verdade. Só que tem um detalhe, você vai mudar de onde você está. Se você quiser voltar para mim, você vai ter que vir morar aqui na casa da sua mãe. Você vai ter que largar essa cachaça e as mulheradas. Ele falou, eu largo. Mesmo assim, você queria ele, né? Do jeito que ele estava, né? Queria acabado, sem né? nada. Cachaça Na cachaça, também, sem né? nada. Sem nada. Você amava ele ainda? Amava. E eu acreditava e acredito em Deus. Sim. Porque Deus falou para mim, quando eu falei com ele, Senhor, eu estou entregando a minha vida sentimental para o Senhor. Ele disse, eu vou restaurar seu casamento. Eu acreditei nessa palavra. Sim. Eu acreditei que ele podia mudar ele. Ainda que tudo estava ao contrário, ainda que as pessoas, todas as pessoas olhavam e diziam, não tem mais jeito. Mas quando você acredita num Deus que você serve, tudo tem jeito, né? para ele fala Pra assim, olha, eu sou o Deus do impossível. Sim. Ele é o Deus do impossível. E eu sabia que ele podia fazer o impossível na vida do Itamar. Eu sabia. E a gente tinha orado 52 dias. Aquela muralha, Não né? foi em vão, né? Né? Aquela muralha, aquele mal que estava ali. E ali a oração foi para quê? Para reedificar a vida dele. E aí ele falou, eu vou fazer isso. Eu falei, então faça. E aí, de fato, ele voltou para a casa da mãe dele. Largou a mulher que ele estava com ela. Voltou para a casa da mãe dele. E eu falei com ele, agora você vai para Getsemane com a sua mãe. Você não vai congregar comigo. Você vai para Getsemane congregar com a sua mãe e você vai batizar lá. E aí, de fato, ele foi. No dia, na semana do batismo dele, eu estava na igreja e o Senhor falou comigo assim, ele foi beber. Eu falei, eu não acredito. Ele falou, ele foi beber. Pega o Uber e vai lá agora. Aí eu peguei o Uber, fui lá, cheguei lá. Falei, Iris, que a prima dele, eu falei, cadê o Itamar? Ela falou, tá aí no barracão aí, bêbado que só. Meu Deus. Aí eu abri a porta, veio aquele cheiro de cachaça. Aí eu acordei ele já estava dormindo, eu acordei ele, falei, eu não acredito que você está bebendo. Nós vamos ficar noivos, você vai batizar, nós vamos casar. Você me prometeu que você não ia beber mais. Aí ele falou comigo, sua desgraçada, me larga. Aí eu entendi que era o diabo manifestando. Era o diabo. Aí eu fui, expulsei o diabo, falei, você não tem poder na vida dele. Ele é do Senhor. Expulsei, falei com ele, vai lá, toma um banho, escova a boca, escova os dentes, e você vai lá na igreja comigo. Eu vou pregar agora à tarde, você vai comigo. Aí fui. Aí, no meio do caminho, eu falei com ele, vamos tomar um açaí? Ele falou, o que é isso? Porque a vida dele era torresmo, cachaça e só. Aí, comprei um açaí para ele, ele tomou o açaí. Nessa época, nosso filho trabalhava de frente a essa igreja que eu estava indo pregar. Eu falei, ó, nosso filho trabalha ali. Ele é barbeiro nessa barbearia aí. Vai lá dar um abraço nele. E eu entrei para a igreja. E aí, passou um pouco, ele chegou chorando. Eu falei, por que você está chorando? Aí ele falou assim, porque o Jonathan me abraçou e falou, pai, o senhor tá cheiroso. Eu falei, é porque você fedia cachaça, né? Agora você tá andando cheiroso, né? Aí ele falou, foi presente na vida dele? Nunca. Nunca foi? Nesses 18 anos, eu contei com o Itamar 2 vezes para socorrer o nosso filho. Porque quando alguém batia nele, eu ia no Itamar, falava, Itamar, ó, porque eu nunca aceitei isso, eu chamava ele sempre para resolver. Ele nunca foi presente. Eu lembro na época ele falava comigo assim, eu falei, ó, você precisa dar pensão. Ele falava comigo assim, eu saio do serviço, mas eu não dou pensão. Então, assim, o dinheiro dele era o quê? Quando ele recebia, ele pegava um táxi, alugava aquele táxi o dia inteiro e passava em todos os botecos para beber. Meu Deus. A gente chamava a turma dele da turma dos empresários, que era só mendigo e cachaceiro. Então, ele não foi um pai presente. Mas toda vida, eu falava com o Jonathan, ele é o seu pai. E aonde você encontrar com ele, você vai dar ele bênção. Porque ele é seu pai, você precisa respeitar ele. Né? Exatamente, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe, independente. Mas mãe, meu pai, não importa. Ele pode ser um bêbado, ele pode ser um mendigo, não importa. Ele é o seu pai. Sim. E aonde você encontrar com ele, você vai honrar ele. Você vai dar ele bênção. Mesmo ele não te dando nada, mesmo ele não ligando para você. Né? Porque ele não foi presente.
Sim. E ali eu levei ele para a igreja comigo. E aí, por isso que ele disse isso. Que o Jonathan abraçou e falou, pai, o senhor está cheiroso. E eu ministrei tudo. E aí o Senhor falou comigo, você vai colocar ele dentro da sua casa, leva ele para conhecer a sua casa. Eu falei, tá, mas vamos lá na minha casa. Aí nessa época morava eu, Jonathan com a esposa, nossos 3 netos, os 3 filhos dele, e a Sara. A casa que a gente mora é de 4 quartos. Então, cada um ficava num quarto, estava sobrando um quarto. E o Senhor falou comigo, você vai colocar ele nesse quarto. Ei, Jesus. Ele vai dormir nesse quarto. Aí ele chegou lá em casa e ele falou, nossa, Nádia, aqui tá precisando de pintar, né? Eu falei, não tem marido, né, pra pintar, né? Ele, não, então eu vou pintar pra você. Posso? Eu falei, pode. Então eu já vi a mão do Senhor ali. Sim. Porque eu precisava tirar ele daquele ambiente. E aí eu falei com o Jonathan, falei, Jonathan, seu pai vai vir ficar aqui. Nós vamos marcar casamento. Ué, mãe, como é que é esse negócio? Só vai casar com ele de novo? Falei, vou. Só não tem vergonha na cara, não? Falei, não tenho. Você tem a Andresa e eu preciso do seu pai, porque eu amo ele e eu vou casar com seu pai. De novo. E ele disse, a vida da senhora, eu falei, ainda bem que você sabe, a vida é minha. Mas porque ele tinha uma mágoa dentro dele. Sim. Existia uma mágoa muito grande dentro dele. Pelo pai não estar ali presente com ele, né? Exatamente. Durante a infância, né? E crescimento dele. Aí Isso, existiu aquela mágoa, né? Aquela coisa ruim, né? Dentro isso. dele. E eu não foi resolvido, não foi, né? Exato. E eu entendia ele. E eu comecei a entrar no propósito de oração, pedindo a Deus que restaurasse Sim. eles, os 2. Porque ele precisava entender que ele tinha um filho que ele abandonou, mas que Deus podia restaurar, assim como Deus estava restaurando nosso relacionamento. E ali eu falei para a igreja, eu falei com ele, falei, olha, você vai ficar aqui em casa, porque eu não vou ficar pagando Uber para você ir embora todo dia. Então você já vem, já fica, tem um quartinho ali no fundo, você vai dormir naquele quartinho. E para você arrumar a casa, pintar a casa, fazer tudo que tem que fazer. Ele falou, então tá bom. E aí eu comprei a tinta, ele começou a pintar. Aí eu falei na igreja, falei, olha gente, o Itamar vai ficar morando aqui em casa, nosso noivado é agora dia 18 de novembro, ele vai ficar morando aqui em casa, já no quartinho lá no fundo, vocês podem ficar tranquilos que a minha vida vai continuar no altar. Apesar de que muita gente chegou para mim e falou, nossa, já pode dormir com ele é seu marido. Eu falei, não, peraí. A Bíblia fala assim, tudo que é desligado aqui na terra é desligado nos céus. Nós divorciamos, eu voltei a chamar a Nádia Vieira. Eu não tenho Oliveira mais. Só depois que eu casar é que a gente vai dormir junto. E eu expliquei isso para ele e ele entendeu. Então aí ele ficou lá em casa, e aí nós ficamos noivos, que eu falei com ele, não, eu quero ficar noivo, quero fazer tudo bonitinho de novo, vamos lá, tudo bonitinho. Ficamos noivos, e no dia 27 de fevereiro, nós casamos de novo. De 2021. 2020? 2020? 2019? 2019 nós reencontramos. 2020. E aí, 2020, nós casamos de novo. Para a glória de Deus. Glória 18 anos de divórcio. Mas com isso tudo, eu sei que quando você tem fé e você faz um propósito, porque eu entendi que eu guardei o meu corpo para o meu esposo. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu quero um esposo, um homem temente ao Senhor. Porque as pessoas falam, eu quero um homem de Deus. Não, não pede um homem de Deus. Ele precisa ser temente. Sim. Porque o homem que teme ao Senhor, ele não mente, ele não engana. E aí eu falei, Senhor, eu quero um homem temente ao Senhor. Um homem que vai me amar, que não vai olhar para outra mulher, que vai olhar para minha filha como se fosse filha dele, que vai cuidar dela como filha, que vai amar os meus filhos. Sim. Tanto o Jonathan, o Alexander, a Cris, a Sara. E ali, ele falou comigo assim, ô Nádia, o pai da Sara registrou? Eu falei, o genitor, né? Não. Ele falou, depois do nosso casamento eu vou registrar ela. Ai, que lindo. Oh, Jesus. Que era o meu sonho que ela tivesse o nome do pai. Sim. Né? E ali eu entendi que, de fato, aquela palavra que ele liberou há muitos anos, que ele que tinha que ser o pai dela, ele se tornou o pai dela. Né? E ali nós casamos, para a glória de Deus. Ele tinha umas... ainda teve uma vez... Logo depois, quando nós casamos, alguém deu-lhe uma garrafa de vinho, ele tomou um copo, e eu sentei com ele e falei com ele, olha, nós vamos fazer uma oração. Sabe por quê? Porque eu não vou ser envergonhada.
Tem muita gente aí fora esperando você cair. E isso não vai acontecer. Então nós vamos orar juntos agora, tá bom? Eu vou orar e você concorda. Ele falou, tá bom. Falei, Senhor, se o Itamar beber de novo, só pode matar ele. Não tem problema. Eu fico viúva. Que oração curta, hein? E eu disse pra ele, fala amém. Ele disse amém. Ele concordou. Ai, Jesus. E ali a vida dele foi mudando. Jesus. Sabe? Ele foi tomando amor pela igreja, pela obra de Deus. Ele começou a tomar amor pelas pessoas, a cuidar das pessoas. Sim. E o Senhor falou comigo assim, chame a minha atenção. Eu disse, Senhor, como que eu vou chamar a atenção do Senhor? Meu Deus, como? Ele disse, olha, muitas pessoas fazem comida e levam para as pessoas na rua. Eu quero que você faça e sirva dentro da minha casa. Sim. E a gente começou a fazer um almoço. Por fim, as pessoas estavam vindo pegar marmita, trocar por droga. Eu falei, Senhor, como que nós vamos fazer? Ele falou, faça um jantar, depois do culto. Porque as pessoas vão vir, vão ouvir a palavra, vão receber o alimento espiritual e vão receber o alimento carnal. Aí eu conversei com ele. Ele disse, tá bom. Aí ele falou assim, eu vou passar a assumir a cozinha. Eita, eu que vou cozinhar a partir de agora. E ali, ele que faz o jantar todos os dias para as pessoas. E através disso, eu hoje cuido de muitas mulheres. Mulheres que têm um casamento destruído. Mulheres que hoje eu entendo que a ajuda que eu não tive, porque eu não tive ajuda. Sim. É muito simples as pessoas chegarem e falar, separa. Hoje, quando uma mulher chega para mim e fala, eu quero separar, a primeira pergunta que eu faço para ela, você ama seu marido? Você vai suportar ver ele com outra mulher? Porque eu não suportei. Eu virei uma alcoólatra. Você vai suportar? Porque se você disser que você ama, nós vamos orar. Sim. E o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer na sua. Sim. Então, nós já tivemos casamentos restaurados. Nós celebramos muitos casamentos. Ai, que bênção. Somos padrinhos de muitas pessoas. Quando as pessoas vão casar, elas nos chamam para ser padrinhos no civil. Porque vê o nosso testemunho. Sim. Porque hoje as pessoas não estão acreditando mais que Deus pode fazer. Foi um casamento restaurado, né? E as pessoas veem isso. Totalmente né? restaurado. E eu falo com ele assim, quando ele fala assim, eu te amo, eu falo para ele assim, eu sei que você me ama pelas suas atitudes. Sim. Jamile, se eu estiver deitada e eu falo, nossa, que vontade de tomar um café com leite. Ele traz o café com leite para mim na cama. Oh, meu Deus. A nossa filha fala assim, ai, que vontade de comer um estrogonofe. Ele vai lá e Ele vai lá e faz. Pai, faz aquela batata, porque ele faz uma batata frita, ele cozinha a batata, Sim. depois ele frita ela. É delicioso. Ele faz. O nosso filho, pai, faz aquela feijoada. E ele fazia a feijoada. Hoje, houve uma restauração, uma restituição, não só na minha vida com ele, mas de toda a nossa família. E com os filhos, né? E com o filho que não teve presente naquela época, agora tá Sim, hoje restaurado ele é com presente, ele. porque houve um episódio muito... para que houvesse uma restituição da vida deles. Ele discutiu com o pai, a gente morando na mesma casa, a nossa igreja era embaixo, eu estava orando na igreja, e aí ele desceu e falou comigo, a senhora botou esse homem dentro de casa, esse homem é muito folgado, falando do pai. Sim. E aí eu fui para a oração, falei, Senhor, tá errado isso. Ele tem que respeitar o pai dele. E aí o Senhor falou comigo, não pode ficar 2 sacerdotes dentro de casa. Ele já tem a família dele. Aí eu chamei Itamar, falei, Itamar, a gente pode dar o fogão, a geladeira, a máquina de lavar, a televisão, tudo para ele mudar? Ele falou, pode. Aí eu chamei ele e a esposa, falei, olha, eu vou dar um prazo para vocês mudarem. Vocês vão arrumar um lugar para vocês. Vocês trabalham, vocês têm condições de pagar um aluguel, de comprar um apartamento, uma casa. E eu e o Itamar, nós estamos dando tudo que vocês quiserem levar, vocês podem levar. E aí ele mudou. Ele mudou? Mudou. Com a esposa e os filhos. Só que começou a apertar. Aí ele ligava para mim, mãe, a senhora consegue me emprestar R$100 para me pagar uma conta de luz? Eu digo, não, pede seu pai. O sacerdote da casa é ele. Nossa, mãe, pede seu pai. Mãe, o arroz aqui em casa acabou. Fala com seu pai.
Meu Deus, já Ele para ter é o aquele sacerdote. contato também, respeito, né? Porque a mulher ela tem que ser submissa ao esposo. Sim. Submissão não é você ser um capacho. Submissão é você estar alinhada com seu esposo, de acordo com ele. Respeitar, né? Respeitando ele. Isso. E ali ele foi começando a ter comunhão com o pai dele. Aí ele começou a conversar. E aí a gente foi fazendo oração, fomos quebrando as palavras malignas. E eles se tornaram amigos. Oh, que bênção. O dia que ele falou para mim, mãe, eu vou pedir perdão pro meu pai. Eu chorei muito. Porque Deus, ele não faz uma restituição pela Sim. metade. É uma restituição completa. O meu primeiro filho, o Alexander, não gostava dele. Quando eu falei com o Alexander que eu ia casar, ele falou, mãe, a vida é da senhora. Eu falei, meu filho, ele mudou. E para a glória de Deus, ele mora na mesma rua, comprou um apartamento na mesma rua que nós moramos. E todo dia que ele passava, ele viu o Itamar trabalhando na igreja. Aí um dia ele falou, mãe, ele trabalha muito. Eu falei, trabalha, meu filho. Ele falou, mãe, ele mudou mesmo, né? Eu falei, mudou. Mãe, convida ele para ir lá em casa. Então, Deus fez uma restituição completa. Quando Deus ele começa, ele termina. Deus não faz nada pela metade. Então, hoje nós cuidamos de família. Hoje eu tenho mentorias para as mulheres. Eu falo que são as mulheres maravilha, porque o poder está em nós. Deus nos deu esse poder. Então, hoje eu tenho experiência para cuidar de mulheres. Eles têm experiência para cuidar de homens. Para falar, não, isso você pode fazer, isso você não pode. Porque eu sei aonde eu errei. E eu sei aonde elas não devem errar. Sim. Então, eu falo que Deus, ele é muito poderoso. Então, hoje teve uma restituição completa de toda a nossa família. A nossa família hoje, quando os nossos netos chegam, a primeira coisa que eles falam é, o vô fez macarrão? É o cozinheiro da casa, né? É o cozinheiro da casa, né? Então, hoje, assim, ele é um apóstolo, um homem de Deus, um homem correto. Não fala mentira mais, né? Porque Deus, ele vai limpando. Sim. Deus, ele vai trabalhando e ele vai fazendo grandes coisas. Então, o principal que eu quero deixar aqui para as mulheres, para os homens, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão assistindo, e para elas entenderem que Deus pode restituir. E eu vou perguntar antes, né? A gente estava conversando, né, antes de começar, e você falou do seu esposo que passou mal, foi parar no hospital. Teve esse episódio na sua vida, né? Sim, teve. Conte aí. Teve. Não deixamos escapar, né? Isso. Que foi um milagre, né? Foi um milagre. O que aconteceu? Ele foi trabalhar, ele trabalhava na Ordem dos Advogados de Belo Horizonte. Sim. E ele teve um surto, mal súbito lá. Mal súbito. Isso, mal súbito. E eles me ligaram, falaram, olha, aconteceu algo lá com o senhor Itamar, ele está desmaiado, está desacordado, e entre em oração. Eu disse, tá, eu vou entrar em oração. Mas você já está chegando lá? Essa menina congregava com a gente na época, a Luciana. Ela falou, estou chegando lá daqui a pouco. Eu falei, então assim que você chegar, você vai me ligar de lá e coloca no Viva Voz, porque eu quero falar com ele. Só que eu fui para a oração. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu ele, o Senhor não vai levar ele. Como é que vai ser? O Senhor acabou de me dar ele, me acabou de restituir meu casamento. Né? As pessoas precisam ver esse milagre. Sim. E aí, ela me ligou do Viva Voz e alguém, já tinha paramédicos lá, e alguém disse, ele está sem pulso, porque ele já tinha morrido. Já tinha morrido. Quantos minutos ou segundos ele ficou? 20 minutos e 8 segundos. Morto. Só que eu ouvi assim, ele ainda tem pulso. Você escutou? Eu ouvi falando. No celular? No celular. Só que ela tinha falado, a enfermeira falou, ele não tem mais pulso. E eu orei e eu falei assim, Itamar, aonde você estiver, volte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí ele voltou. Ele voltou e ele teve uma experiência fantástica. Ele foi na glória. Foi na glória? Foi na glória. Durante 20 minutos, né? Morto. Ele foi para a glória. E ele fala, né? Sim. E ele fala que ele ouviu uma voz. Igual a que eu ouvi, né? Só que mais forte. Sim. Eu não te chamei. E aí ele voltou.
Eu vou chamar ele aqui. Isso. Vamos chamar, ele tá aqui do ladinho, tá chorando. Tá, ele chora. Sim, todas as vezes que a gente fala do testemunho que eu conto, ele chora. Ele chora. Ele chora. Esse emociona ainda. Né? Porque é como ele diz, foi da onde Deus tirou ele. Ele sabe da onde Deus tirou, porque uma pessoa que bebeu cachaça há 35 anos, um homem violento, que batia em todo mundo, que brigava com todo mundo. Olha esse ele lindo. Eu falo que ele é o meu careca. O meu careca que eu amo. Ele tá chorando ainda. Oh, meu Deus. Ele chora. Ele chora, né? Então, o Espírito Santo faz isso. Ele nos Eu creio. transforma, nos renova Sim. e nos guarda. Amém. E quando eu escuto essa história, esse testemunho, Deu até vontade de chorar. é porque eu sei onde eu estava e onde Deus tem me colocado. Ai, glória a Deus. Porque as pessoas olham, às vezes, quando a gente está no mundo, só olha para a gente na desgraça. Mas só que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso e nos dá essa graça. Sim. É a graça que renova, que fortalece, Glória que a Deus. transforma. E eu fui alcançado por essa graça. Foi liberto, né? E não tem preço, Não. né? Como ela diz, nós sempre nos amamos. Sim. Mas quando nós não temos o Deus Todo-Poderoso, nós ficamos perdidos e não fazemos as coisas certas, Sim. né? E tudo na nossa vida é um processo. É. O meu processo com ela foi casar, separar. O propósito foi cair em desgraça, perder tudo e não ser ninguém os outros. Sim. Mas a promessa foi casar de novo, ter minha família, estar na presença de Deus e restabelecido. Glória a Deus. E ninguém pode dizer que não é Deus, Isso. porque é só Deus que faz Só isso. Deus. Só Deus. É? E eu era um cara que eu não chorava, não ligava para ninguém. Era durão. Simplesmente durão. É. Não tinha coração. Meu Deus. Mas Deus tirou o coração de pedra e pôs um Glória a Deus. cheio da graça. E hoje eu me compadeço com as pessoas. Sim. Mas é o que foi relatado pela minha esposa, que no nosso tempo, na nossa época, a gente não tinha pessoas para nos orientar. Auxiliar Dá o norte. vocês, né? Não dá, separa, porque o casamento perdeu muito valor. Sim, infelizmente. Né? Mas hoje, nós passamos por isso para entender e ajudar as pessoas. E hoje está, né, ajudando. Sim. Muitos casais, né? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Né? Então, são processos. São processos que, às vezes, a gente não entende. Só entende quando passa. É. Né? E o nosso Deus era maravilhoso. Eu dou graças todo dia. Glória a Deus. Né? Como Esposa Deus é maravilhosa, bom. que me tirou do lamaçal do Sim. pecado. Orou bastante, né? É. Buscou muito. Não desistiu. Pagou o preço. Pagou o preço também. Né? E Deus foi benevolente comigo. Sim. Me tirou do monturo de lixo. Glória a Deus. Para hoje estar me usando aí. Para muita gente. Né?
Então não tem como falar que não é Deus. Porque é só por Ele. É. Tudo é para Ele. Amém. Tudo é para a glória dele. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu quero deixar essa palavra para as mulheres. Dizer para elas que tem jeito. Ainda que muitas pessoas digam que não tem, nós somos Sim. uma prova viva de que Deus pode e tem poder para fazer. Glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso ele enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos uma vida em abundância Sim. aqui na terra. Né? E hoje, quando eu olho para ele, vejo ele bonito, restaurado, com saúde. E as pessoas olhar, porque no passado, nós tínhamos amigos de copo, de cerveja, de pagode, porque Sim. a gente tinha uma situação financeira boa. Hoje, nós temos Jesus. E temos amigos não pelo que a gente tem, mas pelo que somos. Pelo que nos tornamos. Porque Deus, ele colocou um destino profético na nossa vida. E a gente está cumprindo esse destino. Sim, ajudando glória a as Deus. pessoas. Hoje ele é um homem respeitado. Hoje ele não é um homem que as pessoas têm medo dele. Ele é respeitado como um apóstolo que ora. As pessoas chegam, pedem oração. Ele ora para as pessoas. Deus usa ele na cura. Né? Como eu já falei, Sim, a ele perna tem um dom de cresce, cura, tem um né? dom de cura. Né? A perna da pessoa pode ser menor, ele puxa a perna, ele faz uma oração, a perna. Eu vi no vídeo, hein? Eu me arrepiei todinha. É sobrenatural. Sobrenatural. E é tão difícil a gente ver isso agora, né, nas igrejas, né? E quando a gente vê isso, a gente fica muito impressionado. Muito, nossa, mas que milagre que Deus ainda faz. Né? Uhum. E é muito maravilhoso. Nós já tivemos pessoas, eu estou lembrando aqui agora, uma jovem que morreu dentro da igreja. Meu Deus. Ela deu o último suspiro. E a gente orou e Deus ressuscitou ela. Uhum. Meu Deus. Para a glória de Deus. Isso foi depois que ele teve o encontro. Depois que ele teve o encontro. Ele, né, teve 20 minutos morto Isso. ali e voltou já 20 com minutos esse... e 8 segundos. 20 minutos e 8 segundos que ele ficou 8 morto. segundos. E eu falo assim que as experiências que a gente tem, a gente sabe que Deus ele tem poder para fazer. Sim. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, mas eu não vou lutar mais. Eu não quero orar mais. É uma escolha. Perdoar é uma escolha. Eu escolhi perdoar ele. Eu escolhi perdoar todas as traições, as E mentiras. é difícil, né? Eu fiz uma Perdoar. escolha E você fez a escolha de perdoar. de perdoar. O amor e o perdão andam de mão dada. Isso. Então, Verdade. quem ama, quando você ama, você esquece tudo. E se você tem um Deus que te fala, olha, vai que eu sou com você, tudo dá certo. Tudo dá certo. Verdade. Então, hoje nós temos os nossos filhos perto da gente. Netos, Né? né? Os netos perto da gente. A minha sogra, né? Eu chamo ela de sogra-mãe. Eu dou benção para ela. Né? A comunhão foi restaurada. A minha mãe, ele sempre chama ela de Pedra 90. Minha mãe é apaixonada com ele. A minha família gosta muito Sim. dele. Então, assim, a restituição ela foi completa. Hoje Completa. hoje as pessoas nos convidam para ir na casa delas. Hoje nós somos convidados para ir nos lugares, né? Então, hoje há uma diferença. As pessoas conseguem ver Deus na nossa Sim. vida. Glória a Deus. Eles conseguem olhar e falar, não, verdadeiramente, tem um Deus, existe um Deus na vida de vocês. Porque não é a gente que fala, tipo, eu tô... Não, as pessoas, elas veem Deus na nossa na vida. sua vida. Na vida de vocês dois. Né? Exatamente. Porque uma coisa é eu falar, Sim. outra coisa é as pessoas falarem e ver. Né? Então, hoje, nós temos a nossa igreja no bairro Tupi, ali pertinho do Hospital Sofia Feldman, né? A gente mora lá perto, nós temos uma igreja lá, abençoada. Glória a Estamos Deus. crescendo, avançando a cada dia, Sim. né? Com muito amor, com dedicação. E eu falo assim que quando Deus ele dá um destino profético, ele financia aquilo ali. Ele sempre está ali, né? Ajudando e auxiliando. Sim. Né? E eu falo assim que é muito lindo. A gente vê as restituições, a gente vê as pessoas casando. Sim. Né? Eu sempre falo, moram junto, aí eu falo, você mora junto? Moro. Eu falo, vamos orar para você casar?
A senhora E me é o ajuda? certo, É o certo. Eu falo, eu te ajudo em oração, vamos orar, vai dar certo. Eu gosto, eu gosto. E quando tem um problema, por exemplo, a pessoa tem um problema na vida sentimental, pode vir que eu te ajudo, né? Só que a gente tem, eu estou cuidando de uma moça lá do Paraná, do Rio Grande do Sul. Sim. E eu falei com ela, você precisa obedecer aquilo que eu te falo, porque não é eu falando. É Deus. É Deus falando através de você, Exatamente, eu só sou um canal. Sim. Então, se você obedecer, eu falo assim, por tudo que eu passei, hoje eu falo com as meninas, se você quer casar com esse rapaz e você dorme com ele todo dia, ele vai casar com você pra quê? né? Ele não vai querer casar, né? Já tá ali junto, Não é? né? Então, eu sempre falo isso. E é interessante que as meninas, as solteiras, quando aparece alguém, elas levam a foto pra gente ver. Apóstolo, quando eu olho, eu falo, esse aqui não dá. Ah, é? Porque tem pessoas que Sim, querem as meninas da sim. igreja só para levar pro Só- motel. É. É uma verdade que a gente tem que Sim. falar, né? Então eu falo, Muitos, não. né? Então, assim, eu tenho um casal que agora eles vão casar. E ele, Vanderlei, mas a Yara, né? Vanderlei foi lá nos conhecer, eu falei, traz ele para me conhecer. Aí, já tem filhos, estavam separados. Sim. Aí eu orei com ela, ele quer voltar, eu falei, então traz ele. E aí trouxe pra gente conhecer, eu comecei a conversar com ele, e hoje ele congrega com a gente, Olha, é uma que gracinha bênção. de pessoa, e eles vão casar. Olha, Né? que bênção, Jesus. Nós temos um outro casamento que vai acontecer também agora em setembro, que é de 2 jovens, né? Estão morando Sim. juntos, resolveram casar, a gente dá um apoio. E é tão maravilhoso que a gente consegue vestido de noiva, Olha. a decoração da igreja, vestido para as madrinhas, tudo dando um pacote de fralda. Ele deve ficar feliz, né? Qual é a mulher que não fica feliz, né? É porque é o sonho de toda Tudo mulher. decorado, né? A igreja. E é a gente lindo. sempre faz uma arrecadação na igreja. Sim. Gente, ó, vai casar, quem pode ajudar no bolo? Quem pode ajudar nos docinhos? E eles ajudam, né? Todo mundo Todos ajuda. ajudam. Como no jantar, toda sexta-feira, aí durante a semana a gente arrecada Sim. para fazer o jantar na sexta, que é o cozinheiro aqui, né? O mestre. Então, Sim. eu quero dizer que Deus ainda faz milagres. Amém. Glória a Deus. Deus ainda restitui. Sim, Deus ainda faz coisas grandes. com certeza. Então, se tem alguma mulher que está assistindo aí Isso. e está chorando porque seu marido foi embora, te trocou por outra mais jovem, me procura. Eu posso te ajudar. Eu sei que Deus pode. Porque toda a dor que você está sentindo, eu já senti. E eu sei muito bem aonde dói e como dói. E eu sei que pode ter pessoas dizendo para você, não tem mais jeito, abandona, larga, procura outro. Se você o ama, conta com a minha ajuda. Porque, primeiro, Deus já está te ajudando. Eu vou ser só um canal Glória a Deus. para a glória de Deus. Eu sei que Ele pode fazer. E também os homens. Sim. Às vezes os homens, eles caem na bebida porque a mulher não quer mais. É, Né? Ou nas drogas. sim. Ou até pensa coisas ruins. Mas Deus pode mudar a vida deles também. Deus pode transformar. É, pense coisas ruins, né? Tirar a própria vida. Tirar a própria Que eu vida. vejo muito fazendo isso. Sim. Desiste. Desiste da vida, Desiste. né? Cheguei nesse patamar Você chegou? de me entregar. Ele falou comigo assim, eu tô para matar ou para morrer. Meu Deus. Porque no nível que ele estava da cachaça, Sim. era 2 litros por dia. É muita cachaça. Meu Deus. É álcool puro, né? Álcool puro. Meu Deus. Pra você ter uma ideia, ele passava o cheiro, acompanhava o cheiro da cachaça. Nossa, que era acompanhava ele. forte. Exalava pelos poros Meu Deus. o cheiro. Mas então, é essa. Esse é o seu... Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. De uma Que vida bênção. plena com o Senhor. Você quer deixar algum contato? Instagram? Você tem Instagram? Sim, tem. Que as tem, pessoas tem. querem procurar você, já sabe também. Pode falar aqui na câmera, deixar seu Instagram. Amém. Meu Instagram é @apóstola Sim. Nádia Vila Oliveira. Você que mora em Belo Horizonte, né? Nossa igreja é situada na rua Antônio Bandeira, 966, no bairro Tupi, pertinho do Hospital Sofia Feldman. E
Meu WhatsApp, posso deixar o WhatsApp? Pode. Meu WhatsApp é Fica à vontade. 993439647. Gente, os nossos telefones nunca ficam desligados. É 24 horas. 24 horas, sabe por quê? Eu tenho um receio de alguns discípulos passar alguma coisa e aí não conseguir falar com a gente. Então, se não consegue falar comigo, consegue falar com ele. Ok. Se precisar, é só chamar. Eita! Então vai ser muito, viu? Amém. Amém. Ó, vou pedir que a irmã faça uma oração, Amém. tá bom? Que é sempre bem-vindo a oração, né? E aquele que tá aí assistindo do outro ladinho também precisa de oração, tá bom? Pode ficar à vontade. Pai, nesse momento nós te damos graças, te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor. Agradecemos pelo teu Espírito que é santo. Agradecemos porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e para que nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que visite agora cada pessoa, Pai, que está assistindo. Que elas sejam assistidas pelo Senhor e que elas sejam confortadas agora. Que o alento do Senhor, o amor do Senhor, Pai, seja entronizado nelas. Que elas tenham a esperança, que elas saibam que o Senhor tem poder para fazer coisas grandiosas. A tua palavra diz que o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E que essa força agora visite cada uma dessas pessoas, inundando elas de alegria. Tira, Senhor, todo o espírito de ansiedade. Arranca, Senhor, todo o mal. Traz paz, traz a shalom do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida do Rafael e da Jamile. Eu quero pedir ao Senhor que honre eles, Pai, de uma forma tão sobrenatural, Pai. Porque, ó Deus, eles estão levando vida, eles estão levando esperança para as pessoas através desse podcast. Que o Senhor possa honrá-los. E aqueles que estão assistindo, Pai, que eles sintam essa paz nesse momento, a mesma paz que nós estamos sentindo aqui, a mesma shalom que nós estamos sentindo, ó Deus. E que, ó Deus, através dessa oração, desse testemunho, que as pessoas possam entender que o Senhor faz, que o Senhor é Pai. Glória a Deus. Que o Senhor tem poder. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós agradecemos pelo sacrifício dele. Nós agradecemos porque nós fomos comprados pelo preço de sangue. E por isso, ó Pai, a cédula que era contra nós foi rasgada. Sim. E nós temos livre acesso ao Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Nós te louvamos. E que todas essas pessoas que estão assistindo sejam todas abençoadas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Recebe aí, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Eu agradeço pela sua presença, pelo seu esposo, né? E seu amigo que está aqui também, Sim, né? nosso amigo Mariano. Mariano, que Deus abençoe. Marciano, que é o Deus te Mariano. abençoe, que está aqui Marciano. assistindo Sim. também, veio junto com Amém. você, né? Amém. Foi uma longa viagem, né? Foi. Longe, muito longe, para viemos estar de aqui. Belo Horizonte. É muita coragem. Mas Coragem, é o ID, né? É o que Deus quer. Sabe, eu vejo vocês aqui como uma porta de Deus. Sim. Porque as pessoas podem querer usar a internet para coisas ruins, mas ela está sendo usada aqui para coisas Sim. boas. E muitas pessoas vão ser alcançadas. E está sendo, né? Muita gente, restauração de casamento, muita gente. Daí você que está aí, eu vou já falando, né? Restauração. Você que não é inscrito ainda, compartilha, tá? Compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E você o que está achando desse testemunho, vai lá, comente, tá? Porque é sempre bom escutar. E a gente já escutou pessoas falando, meu casamento foi restaurado, né? É milagres que aconteceu, que ela escutou aqui e está acontecendo na vida de cada um que assistiu, né? Que Deus alcançou vidas através de testemunho que foi contado aqui, que está sendo contado. Amém. E a gente fica muito feliz. Eu falo que 18 anos não são 18 dias. Não. Sabe o que o Espírito Santo está trazendo para mim aqui agora? Que eu não casei com ninguém, nem ele.
Não permitiu. Não permitiu. Não permitiu. Durante esses anos todos, não permitiu. Não permitiu. Deus já tinha um propósito, né? Para a glória do Em nome de dele. Jesus. E eu falo assim, né? Glória a E Deus. eu falo assim, vale a pena esperar. Sim, vale. Então, Deus continue abençoando, Amém. em nome de Jesus, né? E você aí, eu agradeço pela sua presença até agora. Você ficou aí assistindo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E até o próximo episódio do Crente Podcast, em nome de Jesus. Amém.